bem-vindos, pessoal, à nossa aula de número 5 de metalografia. Hoje vamos falar sobre microscopia. Então vamos falar um pouco sobre as características gerais e formação de imagem, tá bom? Então vamos lá iniciar essa aula de hoje. Galera, o nosso estudo de metalografia até agora foi justamente para chegar na fase da microscopia, certo? Então, todo o processo metalográfico é feito nas amostras no intuito de serem geradas, micrografias por meio da microscopia e você utilizar essas micrografias para fazer análises, certo? De vários tipos diferentes, né? Normalmente, lá no controle de qualidade, por exemplo, você faz uma análise da microestrutura, tá? Então você tem um controle estrutural ali da sua amostra, do seu lote, tá bom? Mas vamos lá, ó. A microscopia pode ser considerada como uma ciência, como a gente pode ver aí no slide. Ela explora metodologias diferentes, para que se consiga observar em dimensões inferiores ao limite de resolução do olho humano, que é em torno de 0,1 milímetros, os objetos. Essa resolução, a gente vai ver no slide mais na frente, mas a resolução é como se fosse a distância mínima em que nós conseguimos ver dois objetos separados, tá? Então a gente tem ali uma resolução de 0,1 milímetro, a gente não vai conseguir ver. Seria mais ou menos isso a resolução do olho humano, ainda é menos que isso, eu diria, tá bom? Bom, as características comuns das superfícies de amostras que passaram pelo processo de metalografia conferiram ao microscópio metalográfico. Então, o microscópio que a gente vai estudar nessa disciplina é o metalográfico. Por quê? A gente sabe que em outras áreas do conhecimento o pessoal também utiliza microscópio. Por exemplo, na biologia o pessoal utiliza bastante, na biomedicina, tá? Na área da saúde, de modo geral. E também em outras áreas, tá? Mas é muito comum que se confunda, o microscópio metalográfico com o microscópio comum lá para biologia, certo? São aplicações diferentes e isso gera também algumas diferenças, como a gente viu aí no trecho, na questão dos dispositivos que possibilitam a execução da análise. Por exemplo, o posicionamento das amostras, iluminação apropriada e técnicas fotográficas. Tudo isso muda de um microscópio para o outro. Bom, em relação às características gerais, o microscópio metalográfico tem baixo campo focal. Baixo campo focal, e por isso a gente precisa que as superfícies analisadas estejam perfeitamente planas e polidas, justamente pelo baixo campo focal, em que se consegue fazer análise através desse tipo de microscópio. O custo desse tipo de microscópio é elevado para uso didático, mas dentre as técnicas de microscopia que se tem, a gente vai ver, a gente pode utilizar lupa, pode utilizar microscópios para macrografia, podemos utilizar os microscópios, a microscopia óptica, e essa já tem um custo mais elevado, porque normalmente o microscópio vem atrelado a um software, para que as micrografias sejam analisadas. Então, isso aí já gera um determinado custo ali para uso didático, mas dentro de um laboratório eu diria que não é um custo alto de jeito nenhum, tá? Tem outras técnicas que a gente vai ver, como o MEV e o MET, que são microscópios eletrônicos, que esses sim são caríssimos, para que sejam utilizados, necessitam de salas específicas, climatizadas. Então, é bem diferente aí o uso, Mas, vamos lá, a melhor resolução possível em um microscópio óptico, que é o que a gente está estudando, é de cerca de 200 nanômetros, tá? Nanômetros, então, 200 vezes 10 a menos 9 metros, tá? Essa daí é a melhor resolução possível em um microscópio óptico, É uma resolução boa. Enquanto que o MEV possui tipicamente uma resolução melhor que 10 nanômetros, tá? Então veja aí que você já diminuiu em 20 vezes a resolução. E um MET, tá? Um MEV, o que é um MEV? É um microscópio eletrônico de varredura. E o MET, microscópio eletrônico de transmissão. Tá? Então, já em um MET tem-se de 0,3 a 0,5 nanômetros de resolução. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver mais diferenças. Ó. Resolução pode ser definida como a menor distância entre dois pontos em que eles podem ser reconhecidos como duas entidades separadas. Então foi o que a gente falou lá no primeiro slide e o que falamos nesse. Tá bom? Então, galera, olha só. Apesar da disponibilidade de outras ferramentas sofisticadas para estudo dos materiais, o microscópio óptico continua sendo muito utilizado. Por quê? Aqui nós temos as imagens, certo? De um MEV e de um MET, tá bom?
assim como o microscópio óptico, eles também utilizam, né, o computador para que sejam geradas, né, as fotomicrografias, né? E assim, o microscópio óptico é muito mais barato que esse tipo de equipamento. Lógico, a resolução dele é bem menor, né? A ampliação dele é bem menor, ele vai ampliar muito menos. Porém, para boa parte do uso na indústria, o microscópio óptico continua sendo muito utilizado, tá bom? Dentro do controle de qualidade, por exemplo, ele é muito utilizado. Então, ó, alguns equipamentos como o MEV e o MET ultrapassaram barreiras do microscópio óptico, como a gente já falou, né, que foi a questão da resolução e profundidade de foco, profundidade focal em relação ao campo focal, né? A gente viu que o microscópio óptico utiliza ali, né, uma superfície plana e polida. Se você não faz isso, você não consegue fazer, a gente vai ver mais na frente, né, com o conceito da o conceito óptico mesmo do microscópio, é que o raio de luz precisa bater na amostra e retornar para que seja gerada alguma imagem. Tá? A gente utiliza a reflexão no caso do microscópio metalográfico. No caso do MEV e do MET, o MEV, por exemplo, consegue gerar imagens tridimensionais. Você consegue ver a morfologia completa de uma superfície, né? Por exemplo, de um pó metálico, se você coloca lá no MEV, né? Então, assim, o MET não, o MET já a questão dele é mais a resolução mesmo, que é muito grande, certo? E você não tem uma imagem tridimensional no MET. Mas vejam que são equipamentos diferentes, né, com aplicações também diferentes. Então, olha só para a gente fazer um breve comparativo. Aqui nós temos, né, o microscópio óptico metalográfico, né? Aqui nós temos o microscópio eletrônico de varredura e aqui nós temos o microscópio eletrônico de transmissão. As ampliações do microscópio óptico vão de 40 a 2.500 vezes, com imagem plana, bidimensional, tá bom? Com duas dimensões apenas. 2.500 vezes. O mais comum, né, desses microscópios é que eles irem de 40 até 1.000 vezes de ampliação, ok? Já o MEV, né, o microscópio eletrônico de varredura, pode ampliar um objeto de 10 até 300.000 vezes. Né? Existem casos aí de se chegar até 1 milhão de vezes. E a imagem gerada é tridimensional, é 3D, tá bom? Então aí você consegue ver a topografia de uma superfície, tá? Ver a topografia, você consegue ver a morfologia de uma superfície de uma determinada amostra. Agora também as amostras são muito menores, né? Não está colocado aí, mas tanto no MEV quanto no MET, o tamanho das amostras é ínfimo em relação às amostras do microscópio óptico. E as ampliações no MET vão de 1.000 a 300.000 vezes também. E a imagem gerada é plana, tá? E o detalhe aí é que a resolução, como nós vimos no slide anterior, é maior, tá? No MET, tá bom? Galera, então, basicamente isso em relação aos três, né? O mais vai ter diferença de aplicação para eles, mas nós aqui na metalografia utilizamos bastante, né, o microscópio óptico. Mas o MEV também é um grande aliado aí, né, na análise micrográfica. Bom, então vamos lá. Em relação às aplicações do microscópio óptico metalográfico, que é o que nós estamos estudando. Nós vamos determinar fases presentes no material, né? É uma das aplicações mais comuns, então a gente já viu isso nas aulas anteriores, né? Por exemplo, você consegue verificar, né, qual fase é a cementita, qual é a ferrita, qual é a perlita, lá no aço, tá? Utilizando micrografias. Serve também para determinar a morfologia das fases, né? A distribuição, características e composições. Então, essa imagem que eu coloquei aí é muito boa para isso. No ferro fundido, nós sabemos que tem alguns tipos de ferro fundido. Aí nós temos 4. Ó. Ferro fundido branco, cinzento, nodular e vermicular. O que é que muda de um para o outro? O que é que vai mudar? Basicamente, as fases existentes são as mesmas, mas a morfologia dessas fases é diferente. E isso gera propriedades diferentes para cada material desse. Tá? Então, nós sabemos que esse material é composto basicamente por ferro e carbono. E algumas fases aqui, ó, por exemplo, no ferro nodular, você tem fases que estão na forma circular
ao longo da matriz, tá bom? Então, isso confere a esse tipo de ferro fundido uma determinada resistência, uma determinada tenacidade, que já muda, por exemplo, para o ferro fundido vermicular, tá? Onde você tem a mesma fase do ferro fundido nodular, só que numa morfologia diferente, tá bom? E por aí vai, ok? Então, ó, determinar a morfologia também é muito útil com o microscópio óptico metalográfico. Determinar o tipo de microinclusão, então defeitos de forma geral, você consegue determinar também por microscopia óptica. Isso é muito interessante lá, por exemplo, no controle de qualidade. Tá? Então, microinclusões são defeitos, né? São materiais que não deveriam estar ali, né? E estão lá no meio ali daquele material, você consegue identificá-los. O tipo de tratamento térmico ou termoquímico, você também consegue identificar por meio da microscopia óptica. A granulação, nós vimos que a gente consegue ver os contornos de grão, né? Na última aula nós vimos isso. Então, a granulação, que a gente consegue até calcular, né? Existe um cálculozinho aí para que você calcule o tamanho dos grãos por meio da microscopia, tá bom? Então, isso tudo é possível, tudo utilizando o microscópio metalográfico. E os microconstituintes do material. Beleza, galera. Então, vejam que a gama de aplicações é muito grande e termina sendo tão versátil que ele não perde o seu uso. Né? Apesar de ser muito antigo, ser um equipamento antigo, de ser um equipamento em que já existem outros, né, mais avançados, mas continua sendo bastante utilizado, né? E nós acabamos de ver que as aplicações são de fato muito úteis. Bom, galera, e o que é que a gente tem que tomar cuidado, né? Conforme eu falei lá no início, o microscópio metalográfico é diferente do microscópio biológico, certo? Então aqui nós temos o microscópio metalográfico e aqui nós temos o microscópio óptico. Qual é a diferença principal? Eles usam luz refletida, os metalográficos, e suas funções variam dependendo do tipo de objetivas, enfoque e aumento máximo permitido. Então a gente vai ver o que são as objetivas, né? Que são as lentes, isso também está presente nos microscópios biológicos. Então, o foco, você consegue diferenciar, né, bastante lá no microscópio metalográfico, a maneira de focar é diferente, certo? E aumento máximo permitido também é diferente. Bom, a luz, no caso do microscópio biológico, ó, a fonte de luz, ó, parte daqui, passa pela amostra, passa pelo eixo, né, do microscópio até chegar aos olhos humanos, certo? Então você tem a sequência de lentes, né? Tá toda dentro dessa sequência aí da luz, né? Já para o microscópio metalográfico, você muda isso aí, ó. Você tem uma fonte de luz aqui, certo? Essa fonte de luz passa já por uma lente, por um diafragma, por um condensador, né? E vai para a amostra. A amostra reflete essa imagem, você tem outras lentes, certo? Por exemplo, aqui a lente objetiva, tem, né, o refletor, a lente ocular e, por fim, chega no seu olho a imagem, tá bom? Então, essa maneira aí pela qual esse caminho que a luz faz, certo? Vai dar diferença para os dois microscópios em termos de aplicação. E quais são as partes do microscópio óptico, galera? Bom, os microscópios, de maneira geral, têm esse formatozinho aqui, os microscópios metalográficos, tá? Eles são bem parecidos com isso. Então, você vai colocar sua amostra, né, sobre essa mesa aqui, certo? Com a amostra, o lado, né, da amostra mesmo que foi polida, né? Nesse furinho, então você tem um anel de apoio ali, né? O furo é de 12 milímetros, tá? Então você coloca lá a amostra, a fonte de luz está bem aqui, ó. Então iluminador, né? Você tem um botão liga-desliga. E aí você tem algumas lentes principais que são as objetivas, né? Que ficam nesse revólver aqui. Então você gira esse revólver e muda a objetiva. A objetiva aqui fica mudando a ampliação, certo? Que você tá buscando naquela micrografia. Normalmente você começa do que a gente chama de lupa, tá? Da objetiva menor, né? Que é a lupa, que só aumenta em 40 vezes a imagem, e daí vai aumentando até 1000 vezes, por exemplo, certo? Então aqui nós temos, né? Ajuste da intensidade de iluminação. Ajuste da intensidade vai fazer com que a gente utilize uma técnica
de um determinado modo ou de outro modo, tá? Deslocamento XY da mesa, ajuste do foco fino, certo? Para você focar em determinadas regiões, e também isso vai variar de acordo com o objetivo que você está, você vai ter que ficar mudando o foco, né? Ajuste do foco, né, mais grosseiro, mesa, seletor de imagem ocular, câmera, certo? As lentes oculares aqui, elas aumentam em 10 vezes, e aí você multiplica as 10 vezes pelo aumento da objetiva, né, que é esse outro tipo de lente, para chegar no aumento total. E aí você tem a conexão para a câmera, porque conforme nós vimos, né, essas micrografias são levadas para um software, por exemplo, para você poder comparar com fases já conhecidas com outras micrografias, para que você faça o estudo lá, modifique coloração, verifique contorno de grão. Então, o software ele vai possibilitar muitas outras coisas além do microscópio óptico, tá? Então, normalmente você associa os dois. Mas você consegue, por exemplo, deixar sem a câmera e conseguir ver só no olho mesmo, certo? Depende do que você está buscando, certo? Bom, como eu falei para vocês, as objetivas, né, que são essas, que são aquelas lentes que a gente viu lá no revólver, né, elas têm um aumento de 4 vezes, que é essa de aumento de 4 vezes a gente chama de lupa, 10 vezes, 40 vezes e 100 vezes, tá? Elas, juntamente à lente ocular, né, que vai aumentar as imagens em 10 vezes, né, vão gerar o aumento total. Então, por exemplo, ampliação da ocular aqui, lentes objetivas a seco e objeto em imersão. Mas, vamos aqui. Na ocular, ó, você tem 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes. É o mesmo aumento. Ampliação da objetiva. Essa daqui, por exemplo, você tem 4 vezes. Portanto, a ampliação total é de 40 vezes. Tá? No caso dessa outra aqui, de 10 vezes, 10 vezes 10 dá 100. E na outra, aqui você tem 10 vezes 40 dá 400, ok? E para a última, você tem 10 vezes 100 dá 1000, tá bom? E aí você tem um detalhe, nessa em que você tem uma ampliação total de 1000 vezes, é comum que se utilize uma película aqui, né, para fazer a verificação da amostra, tá? Uma película de óleo, por exemplo. Bom, e quais são os conceitos da teoria óptica? Quais são os conceitos da teoria óptica, galera? Basicamente, o microscópio vai funcionar da seguinte forma: você tem a fonte de luz, né? Essa fonte de luz vai incidir uma determinada luz para passar por vários outros equipamentos, né? Por exemplo, o primeiro deles aqui está o condensador, certo? Então, no condensador você já tem algumas lentes, tá? Essa luz é direcionada. As lentes, no caso do microscópio, sempre são convergentes, ok? Então elas direcionam a luz convergindo, né? Então essa luz aqui, ela vai, por exemplo, chegar, né, num espelho. Então esse espelho vai mandar a luz, né, para as lentes objetivas. Essa luz vai bater na amostra e vai retornar, né, passando em algum momento pelas oculares aqui, certo? E aí passando pelas oculares até chegar no olho humano, tá bom? No olho humano ou para fazer a micrografia, tá? Essa parte aí mais técnica do microscópio, né, não é muito nosso foco, tá? Mas só para vocês saberem aí que é um microscópio de reflexão, então a fonte de luz joga a luz para passar por algumas lentes, bate no espelho, passa por outra lente, bate na amostra, retorna, passa novamente por outra lente até chegar no olho humano, que é mais ou menos o mesmo esquema que a gente tem aqui, ok? Bom, em relação às técnicas microscópicas, quais são as técnicas utilizadas dentro da metalografia? A gente tem, por exemplo, a técnica de iluminação de campo claro e de campo escuro. Na técnica de iluminação de campo claro, a superfície da amostra é normal ao eixo óptico, certo? Então a superfície da amostra vai estar em um ângulo perpendicular ao eixo óptico, ok? Isso é comum, na verdade. Tá? E a técnica de iluminação de campo escuro é feita inclinando-se os raios de luz, certo? Então você inclina também os raios de luz como? Você vai no ajuste
no microscópio vai ter um ajustezinho na lateral em que você vai modificar ali a sua intensidade de iluminação. Você modifica também aparentemente, né, como os raios de luz estão orientados, certo? Então, dessa maneira, você gera imagens diferentes. Dependendo das fases que você tiver, é interessante ter uma micrografia em campo claro ou uma micrografia em campo escuro. Isso vai depender do que o seu ataque químico vai corroer mais ou menos, certo? Então, por exemplo, nessa micrografia, olha como é que fica em campo, né, escuro e como fica em campo claro, tá bom? Então, nesse caso aí, dá para ver bem melhor, né, na minha opinião, por exemplo, pelo menos, em campo claro. Dá para identificar bem melhor as fases aí em campo claro. Então, a sua técnica vai de acordo, né, com como sua amostra foi atacada. E aí, em relação a esses conceitos, né, do campo claro e do campo escuro, olha como é que funciona. Você tem os feixes de luz, né, que vão bater na amostra e refletir. Quando a sua amostra está perfeitamente polida, o que é que acontece? Ela reflete, né, esses feixes de luz sem nenhuma angulação. Então ela reflete direto lá para a objetiva vai captar, vai passar pelo ocular e a imagem vai ficar totalmente branca, porque chegou muita luz ali, ok? Já quando a gente está atacando uma amostra, né, a gente está atacando não, a gente está incidindo feixes de luz sobre uma amostra atacada, certo? Então a superfície está polida e atacada, o que é que ocorre? Nos contornos de grão, por exemplo, ou nos locais onde foi gerado o óxido, onde houve corrosão, o feixe de luz vai incidir e vai voltar com uma determinada angulação. Ó. Esses feixes de luz não vão passar por outras lentes, né? Ou seja, a luz que bateu ali não vai voltar. Ou seja, você não vai iluminar aquela região vai ficar escura, tá? Então, essa é a técnica utilizada para que você consiga ver, né, os contornos de grão, que você consiga ver os defeitos, consiga ver determinadas fases no material. E o campo escuro e o campo claro é utilizado levando-se em conta justamente esse conceito aí, ok? Então, deve-se prestar bastante atenção, né, e entender, procurar entender o que você quer ver na sua amostra, tá? Mas você tem essas opções, ok? Então, ainda existe, por exemplo, a luz polarizada, que é particularmente útil na metalografia para revelação de estrutura granular e máculas em metais anisotrópicos, né? Em que metais anisotrópicos são aqueles em que as propriedades variam com a direção. Consequentemente, sua microestrutura também varia com a direção, né? Como a madeira, por exemplo, né? Esse é o exemplo mais clássico de anisotropia, em que você tem uma determinada resistência no sentido, né? Ou seja, se você está no sentido das fibras da madeira, você tem uma resistência muito grande, mas se você está na perpendicular no sentido das fibras, a resistência é muito menor, certo? Então, dentre outras propriedades. Então, isso também pode acontecer nos metais e depende da microestrutura, bem como a madeira, né? Em que por dentro você sabe que as fibras estão direcionadas no único sentido. Isso pode acontecer no metal, certo? Então, a luz polarizada vai revelar, né, a granulometria, as máculas, nos metais anisotrópicos e ligas para identificação de fases anisotrópicos e inclusões. Então, defeitos no geral, certo? As máculas são defeitos, né, em que você tem defeitos espelhados, tá? Interfaces dentro do metal. Bom, e a fotomicrografia que a gente busca na microscopia óptica, né? A gente normalmente vai atrás dessa micrografia para poder analisar depois, né? Mas a gente pode também só dar uma olhada mesmo para verificar se está tudo conforme a sua pesquisa, conforme esperado, né? Mas o normal é você tirar uma fotomicrografia. Então, ó, após todos os procedimentos, ao final da análise são realizadas as capturas de imagens com software câmera específica acoplada no microscópio. O objetivo da coleta de imagens é item obrigatório em muitas empresas, uma vez que irá averiguar todo o conteúdo fotográfico da amostra em evidência. Beleza? Então você pode guardar uma fotomicrografia, né, daquele corpo de prova que fornece as propriedades daquele lote, né, da sua indústria. Beleza? Então você pode ter um banco de dados ali do que foi feito.
Tá? Então, por exemplo, nessa fotomicrografia, como é que a gente sabe que essa fotomicrografia aí foi feita em um microscópio óptico e não no MEV, nem no MET, por exemplo? Bom, aqui a gente está vendo ó, que o aumento é de 1000 vezes. Tá? Isso aí já me indica, né, que provavelmente a fotomicrografia foi feita em microscópio óptico, né? Beleza? Bom, e aí você tem, né, uma imagem do microscópio óptico, só para a gente finalizar a aula, né? Com a sua aplicação, ó, que é revelar a microestrutura da amostra, além de outros efeitos, né? Por defeitos, por exemplo. E aí você tem a fotomicrografia gerada lá na tela do computador. Tá bom, pessoal? Para finalizar, galera, eu estou mostrando aí, né, o ajuste da amostra para alguns microscópios. Isso não vai servir para todo microscópio metalográfico, tá? Mas para alguns vai servir. Para que você fique com os dois lados da amostra perfeitamente paralelos, né? Porque no embutimento você não garante paralelismo, né, entre uma face e a outra face, tá? Fica bastante paralelo, principalmente no embutimento a quente, mas você não tem como garantir. Então, para que a sua amostra, né, fique com os dois lados planos, para que você possa utilizar um dos lados como apoio, dependendo do microscópio, você pode fazer isso aqui, ó, utilizar massa de modelar de um lado do embutimento e do lado da amostra você coloca um papel, né, para não ter nenhum problema aí de arranhar a amostra, tá? Mas isso é mais utilizado em outras áreas do que na metalografia, certo? E aí você aperta ali, né, com essa mini moça a sua amostra e aí você vai planificar os dois lados. Não vai ter nenhuma angulação em relação ao feixe de luz que vai incidir na amostra, beleza? Pessoal, é isso. Qualquer coisa, podem mandar mensagens para mim. Tudo de bom e até a próxima aula.